Um homem comprou 297 locomotivas a vapor para transformar todas em sucata. Era o trabalho dele, o negócio da família, e cada máquina que entrava no pátio tinha destino certo: ser cortada em pedaços e vendida por peso. Só que quando Dai Voadon morreu, décadas depois, tinha cortado apenas 84. As outras 213 continuam funcionando até hoje, rodando em ferrovias turísticas por toda a Grã-Bretanha. O homem que ia acabar com elas virou, sem querer, o maior responsável por salvar o patrimônio ferroviário de um país inteiro. O estranho é que ninguém impediu. Voadon foi dono dessas máquinas por décadas, podia cortar quando bem entendesse. Mesmo assim, não cortou. Enquanto outros pátios de desmanche britânicos despedaçavam locomotivas sem parar, no dele, lá no sul do país de Gales, as máquinas iam se acumulando ano após ano. Intactas. Tinha algo naquele lugar que fazia ele diferente de todos os outros. Algo que transformou um ferro velho comum no maior depósito acidental de história ferroviária do mundo. Por que Belry Island e não qualquer outro pátio? Que condição fez com que quase 300 locomotivas se empilhassem sem ninguém encostar? E o que aconteceu em 1968, justamente quando o vapor morria de vez na Grã-Bretanha, para que elas começassem a sair de lá rumo a oficinas de restauração em vez de alto-fornos? A resposta não tem nada de heróico. Mas para entender, primeiro é preciso saber o que estava rolando no país naqueles anos. E como funcionava o negócio de sucata ferroviária. Em 1955, o governo britânico assinou a sentença de morte do vapor. Um documento chamado Plano de Modernização prometia futuro de diesel e eletricidade, trens limpos e eficientes no lugar das velhas máquinas a carvão. Para quem entendesse o recado, a mensagem era brutal. Mais de 16 mil locomotivas a vapor seriam aposentadas e eliminadas. Não ao longo de gerações. Em pouco mais de uma década. A burocracia entrou em ação quase de imediato. Os avisos de aposentadoria começaram a chegar aos pátios e oficinas toda semana. Uma locomotiva que na segunda ainda puxava vagões de carvão pelas Midlands recebia na terça a data do fim. Na sexta já estava carregada num vagão-plataforma, rumo a algum ferro velho de onde não voltaria. Classes inteiras de máquinas sumiram em meses. As oficinas que tinham funcionado por décadas foram esvaziando uma a uma. Maquinistas com 30 anos de experiência receberam cartas oferecendo reciclagem como motoristas de ônibus. Foguistas que tinham aprendido o ofício com os pais se viram sem emprego e sem ter onde usar a única coisa que sabiam fazer. Enquanto isso acontecia pelo país afora, num porto pequeno do sul do país de Gales começava a se formar algo que ninguém planejou. O pátio de Dai Voadon em Belry Island recebia locomotivas no mesmo ritmo que qualquer outro ferro velho. Os registros mostram o volume: 4 máquinas em março de 59, dezenas a mais todo ano, 65 só em 1965. Cada locomotiva chegava de trem, era empurrada por uma locomotiva pequena de manobras até o fundo do pátio e ficava alinhada junto às anteriores. Para-choque contra para-choque, fila após fila. Mas diferente do que acontecia nos outros lugares, em Belry as locomotivas não sumiam depois de algumas semanas. Ficavam. O problema que a British Railways enfrentava era de volume. 16 mil locomotivas mortas precisavam ir para algum canto, e a rede de ferros velhos não dava conta de absorver tudo sem criar fila. Os contratos com os sucateiros estabeleciam entregas, mas não cobravam prazo para destruir. O que importava era tirar as máquinas das linhas ativas, não a velocidade com que viravam lingote. Isso abria margem. Na maioria dos pátios, essa margem durava semanas, no máximo alguns meses, antes que a falta de espaço ou a necessidade de dinheiro obrigasse a cortar. Mas em Belry 2 fatores se cruzaram de um jeito que ninguém tinha previsto. O primeiro era técnico. Locomotivas a vapor são máquinas feitas para aguentar. As caldeiras são construídas com aço grosso e rebitado, projetado para suportar pressões que fariam qualquer outra estrutura explodir. Cortar uma caldeira não é como cortar chapa comum. As serras perdem o fio no metal endurecido. Os rebites, colocados a quente e resfriados até formar juntas quase permanentes, resistem ao maçarico. O isolamento de amianto nas caldeiras antigas transformava o serviço num risco para a saúde. Restos de vapor ou água acumulada podiam causar acidentes se o corte não fosse bem feito. Uma equipe experiente levava 2 semanas para desmontar uma locomotiva só, trabalhando devagar para não estragar ferramenta nem se machucar. O segundo fator era comercial. Junto com as locomotivas, a British Railways também mandava para Belry milhares de vagões de carga que precisavam sumir. E vagões eram outra história. Feitos com material mais leve, montados com parafuso em vez de rebite, projetados para manutenção fácil. Uma locomotiva consumia 2 semanas de trabalho. Vagão pagava no mesmo dia. O valor do metal por tonelada era parecido, mas a velocidade de retorno não tinha comparação. No pátio de Belry, toda manhã a cena se repetia. Chegava um trem de vagões para desmanche, o encarregado distribuía as equipes, e as locomotivas do fundo ficavam pro depois. De novo. Sempre tinha trabalho mais fácil e mais rápido.
A British Railways continuava mandando vagões, o fluxo de contratos mantinha o caixa no azul, e ninguém cobrava prazo para as locomotivas. A pilha virou estoque parado, crescendo ano após ano sem urgência nenhuma para diminuir. Nos outros ferros velhos, a situação era diferente. Muitos tinham menos espaço, menos vagão entrando, mais pressão para liquidar rápido o que chegava. As locomotivas não duravam meses. Duravam semanas antes do maçarico fazer o serviço. Entravam e saíam viradas em sucata com a eficiência que o negócio pedia. Mas em Bury, o gargalo dos vagões criou um efeito colateral que ninguém previu. As locomotivas sobreviviam simplesmente porque não compensava cortar enquanto tivesse alternativa mais rentável. Para quem gosta de entender como acidentes de sistema acabam mudando a história, esse é o tipo de mecanismo que vale prestar atenção. O que vem a seguir mostra exatamente como esse erro de prioridade virou a única chance real de salvar o patrimônio ferroviário de um país inteiro. Se isso faz sentido para você, se inscrever e deixar um like é o que faz histórias assim continuarem aparecendo por aqui. Em meados dos anos 60, o mundo dos entusiastas de ferrovia britânicos vivia uma espécie de luto. O vapor tinha sumido das linhas principais. As revistas especializadas publicavam todo mês listas de locomotivas aposentadas, números riscados que representavam máquinas mandadas pro ferro velho e transformadas em lingote. Um leitor de Birmingham podia abrir a revista e descobrir que a locomotiva que tinha fotografado quando criança não existia mais. Destruída em algum pátio que ele nem sabia o nome. A sensação geral era de perda sem volta. Tudo que tinha definido a ferrovia por um século estava sumindo, e não tinha o que fazer. Foi aí que começaram a correr uns boatos que pareciam bons demais. Alguém tinha visitado um ferro velho no sul do país de Gales e voltado com uma história estranha. Em Bury Island tinha centenas de locomotivas ainda de pé. Não cortadas, não desmontadas. Inteiras. Enferrujadas e largadas, mas com caldeira, rodas, cabine, tudo no lugar. O boato se espalhou pelas redes de fãs, por cartas entre membros de clubes, por conversas nas plataformas de estações onde não parava mais trem a vapor nenhum. Alguns acharam exagero. Outros foram conferir. As primeiras visitas foram expedições de reconhecimento. Grupos pequenos pegando trem até Cardiff e depois ônibus até a costa, com caderno e câmera barata na mão. O que encontraram passou de qualquer expectativa. O pátio de Woodon tinha virado algo sem igual no país. Locomotivas de todas as regiões, de todas as épocas, alinhadas em filas que pareciam não ter fim. Os visitantes andavam entre as máquinas com cuidado, pisando em poça de óleo, desviando de mato que crescia entre os trilhos abandonados. Copiavam números de série de placas quase apagadas pela ferrugem, fotografavam locomotivas que há anos ninguém olhava. Naquela mesma noite, de volta em casa, um desses visitantes sentou para escrever uma carta pro boletim do clube. Palavra simples, mensagem explosiva, não era boato, era verdade. Tinha visto com os próprios olhos mais locomotivas juntas do que existia no resto do país. E continuavam lá. Esperando. A ideia veio quase sozinha. Se essas máquinas continuavam em Bury, talvez desse para comprar. Talvez desse para tirar de lá. Talvez desse para restaurar. O problema é que comprar locomotiva a vapor não se parecia com comprar nada que aquela gente já tivesse comprado. Mesmo a preço de sucata, uma máquina custava vários meses de salário de trabalhador comum. E o preço de compra era só o começo. Tinha transporte, lugar para guardar, peças de reposição, anos de trabalho de restauração. Os grupos de preservação da época eram formados por voluntários jovens, estudantes, gente com emprego simples. Pessoas que dedicavam fim de semana a uma paixão que quase ninguém levava a sério. As primeiras campanhas de arrecadação foram exercícios de criatividade e desespero. Um grupo fazia rifa no bar do bairro com prêmios doados por comerciantes. Outro vendia fotos de locomotiva pelo correio, reveladas no laboratório improvisado de algum membro. As revistas publicavam apelos pedindo que os leitores mandassem o que pudessem para caixas postais que mudavam a cada poucos meses porque ninguém conseguia bancar uma fixa. Cada libra arrecadada representava horas de trabalho de graça, conversa difícil pedindo dinheiro para parente que não entendia, insistência de gente convencida de que aquilo valia a pena mesmo que o mundo achasse loucura. Os grupos se formavam em torno de locomotivas específicas, e a escolha rendia discussão para meses. Uns queriam salvar o último exemplar de uma classe extinta. Agora ou nunca. Outros preferiam máquinas com ligação local, locomotivas que tinham rodado em linhas perto de casa e que teriam mais chance de atrair doação da comunidade. Tinha quem defendesse pegar máquinas em melhor estado, mais fáceis de restaurar, e quem insistisse em salvar justamente as mais destruídas porque ninguém mais ia fazer isso. Recurso curto significava que escolher uma era abandonar outra. As discussões esquentavam, às vezes azedavam. Definida a máquina, começava a negociação com Woodon. O sucateiro não era contra os preservacionistas, mas também não dava nada. Locomotiva custava o que custava pelo peso do metal, pagamento adiantado ou com entrada gorda e o resto antes de retirar.
Conversa podia complicar. Um representante do grupo chegava a Belry autorizado a oferecer certo valor e descobria que Voadon queria mais, ou que o preço tinha subido porque o metal estava valendo mais naquela semana. Era negociação improvisada entre amador sem experiência e empresário que conhecia o valor de cada peça do estoque. Juntar o dinheiro era só metade do problema. Muitas locomotivas estavam enterradas no meio do pátio, cercadas por outras máquinas e montanhas de peça de vagão. Os trilhos internos estavam em péssimo estado, com trecho levantado ou coberto de entulho. Um grupo juntou tudo para a locomotiva escolhida, negociou o preço, fechou o acordo, e quando chegou o dia de tirar descobriu que não tinha como. 3 outras máquinas bloqueavam a passagem. Tiveram que esperar meses até conseguirem mover, vivendo com medo de que algo mudasse e perdessem a chance. O primeiro sucesso veio em setembro de 1968. A data não era coincidência. Naquele mesmo ano tinha rodado o último trem a vapor em linha principal britânica. O vapor estava oficialmente morto. Mas essa morte concentrou toda a energia dos fãs numa direção só. Não tinha mais locomotiva ativa para fotografar, não tinha mais viagem para acompanhar. A única coisa que restava era tentar salvar o que desse. E Belry, com quase 300 máquinas intactas, virou a única pedreira de verdade. Não tinha outro lugar para conseguir locomotiva completa. Os outros ferros velhos tinham feito o trabalho. Só restava Belry. O grupo que comprou a locomotiva 43.924 vinha se preparando há meses. A máquina estava numa posição mais acessível, mas as rodas não giravam há anos. Os mancais estavam parcialmente travados por camadas de ferrugem. Os voluntários trabalharam com macaco hidráulico, levantando a estrutura milímetro por milímetro enquanto jogavam lubrificante penetrante nas partes móveis. Cada tentativa de girar as rodas exigia força combinada de vários homens empurrando raios que resistiam. Quando finalmente cederam, o movimento foi mínimo. Um rangido de metal oxidado mostrando que a máquina podia sair do lugar. Carregaram num caminhão especial e tiraram do pátio. Não ia para fundição. Ia para a oficina de restauração. A notícia correu rápido. Se uma dava para salvar, mais davam. O gotejamento de resgates virou fluxo nos anos seguintes. Mas também gerou urgência que às vezes virava pânico. Ninguém sabia por quanto tempo Voadon ia manter a política de priorizar vagão. Qualquer dia podia resolver que as locomotivas não podiam mais esperar, que precisava do espaço ou que o preço do metal finalmente compensava o trabalho de cortar. Em 1972, correu o boato de que Voadon tinha começado a cortar locomotivas em série. Vários grupos que ainda estavam juntando dinheiro entraram em crise. Ligação desesperada, reunião de emergência, tentativa de acelerar pagamento que não estava pronto. O boato era exagerado, mas o susto deixou claro que a janela não ia ficar aberta para sempre. Das 297 locomotivas que entraram em Belry, 84 acabaram destruídas. Cada uma representava fracasso de algum grupo que não chegou a tempo, que não juntou dinheiro suficiente, que perdeu tempo demais discutindo qual era a máquina certa. O caso da locomotiva 45.337 mostra o que significava resgatar quando tudo estava contra. Era uma LMS Black 5, modelo de carga que tinha sido o burro de carga das ferrovias britânicas. Chegou a Belry em janeiro de 1966 e por 17 anos não fez outra coisa além de apodrecer debaixo de chuva e maresia. No começo dos anos 80, qualquer avaliação técnica séria teria descartado. A cabine era só uma armação de ferro corroído. Os mancais das rodas estavam completamente travados. A ferrugem tinha atravessado camadas de metal na caldeira. Mesmo assim, em 1983, um grupo chamado 26B Railway Company resolveu tentar. O processo de extração levou semanas. Os voluntários trabalhavam com ferramentas que quebravam na ferrugem dura, trocando broca e disco de corte num ritmo que estourava o orçamento já apertado. Jogaram lubrificante penetrante em quantidade industrial, esperando dias para o produto agir antes de tentar mover as rodas de novo. Quando finalmente giraram pela primeira vez em 17 anos, o resultado era concreto. Dava para carregar a locomotiva num transportador. Mas os problemas seguintes eram igualmente reais. Transporte ia custar dinheiro que o grupo mal tinha. A lista de peças faltando era enorme, e conseguir reposição para a locomotiva a vapor em 1983 não era questão de fazer pedido em catálogo. Cada componente ia ter que ser fabricado na mão ou resgatado de outras máquinas. A 45.337 saiu de Belry, mas a restauração completa levaria anos de trabalho. O último capítulo de Belry como depósito de locomotivas foi escrito em agosto de 1988. A máquina 9628, uma tanque da Great Western Railway, foi a última a sair do pátio. Com ela, o ferro velho ficou vazio de locomotiva a vapor pela primeira vez desde 1959. Por quase 30 anos, aquele lugar tinha funcionado como um limbo onde máquinas condenadas esperavam um fim que nunca chegava direito.
Das 297 locomotivas que entraram em Belry Island, 213 foram resgatadas. Esse número não é estatística abstrata. Representa mais da metade de todas as locomotivas a vapor de linha principal que existem hoje na Grã-Bretanha. O movimento de ferrovias históricas britânico, do jeito que funciona hoje, depende desse estoque. Os trens que rodam em linhas turísticas de Devon até a Escócia, as locomotivas que aparecem em filme, as máquinas que levam visitante em dezenas de museus. A maioria passou por aquele pátio no sul do país de Gales. Sem Belry, o movimento de preservação seria uma fração do que é. Não ia ter locomotiva suficiente para manter a rede de ferrovias históricas que gera emprego em cidade pequena e atrai milhões de visitantes por ano. Dave Waddon nunca se viu como herói de patrimônio nenhum. Até o fim da vida insistiu que foi pura lógica de negócio. Vagão dava mais dinheiro com menos trabalho, então priorizou o vagão. As locomotivas podiam esperar. E esperaram tanto que milhares de voluntários tiveram chance de fazer exatamente o contrário do que o sistema tinha planejado. Um sucateiro que comprou para destruir acabou comprando tempo. Tempo suficiente para o improvável virar possível. Fica a pergunta, isso foi sorte absurda ou teve gente teimosa o bastante para enxergar janela onde todo mundo só via ferro enferrujando na chuva? Deixa nos comentários o que você acha. Se essa história fez sentido, se inscreve e deixa o like. Nos vemos no próximo vídeo.